Sabe aquela história de que, se está no site da universidade, é confiável? Pois é, a gente meio que aceita isso sem pensar muito, né? Mas e se não for bem assim? Hoje a gente vai fundo num estudo que resolveu investigar isso. E olha, os resultados são bem surpreendentes. A pergunta é essa, e para muita gente a resposta é sim. É quase um reflexo, né? A gente bate o olho num endereço.edu ou no logo de uma faculdade famosa e pronto, a guarda baixa. Só que a análise que a gente vai ver hoje funciona como um sinal de alerta, um lembrete para a gente manter o pé atrás, não importa de onde venha a informação. Então, para a gente entender essa história direito, vamos fazer o mesmo caminho dos pesquisadores. Primeiro, a gente vai ver qual era o tamanho do problema. Depois, qual foi a missão da pesquisa. Aí, vamos dar uma espiada na caixa de ferramentas que eles usaram e, claro, a parte que todo mundo quer saber. O que eles descobriram e qual foi o veredito. Bora lá? Para sacar a importância desse estudo, é bom lembrar como a internet funciona. Pensa numa feira livre gigantesca, mas sem ninguém fiscalizando nada. Tem barraca vendendo produto de primeira e, do lado, uma vendendo coisa bem duvidosa. E o pior é que, às vezes, a embalagem engana. É nesse cenário que a nossa investigação começa. E aí que a pesquisa vai direto ao ponto. Ela cutuca justamente aquele lugar que a gente achava que era um porto seguro, o site acadêmico. Aquela ideia de que, por ser de universidade, a informação é perfeita. Bom, como a gente vai ver, essa ideia foi colocada à prova. E para testar essa ideia, um pessoal da Universidade Estadual de Londrina decidiu que achismo não era o suficiente. Eles queriam medir. A missão era bem clara: criar um método, uma espécie de régua, para avaliar de forma objetiva a qualidade do que a gente acha na internet. E eles decidiram começar dentro de casa. E o lugar escolhido para esse teste foi de peso, hein? Eles pegaram fontes de informação de 4 gigantes do Brasil: USP, Unicamp, UNB e a própria UEL. A grande pergunta no ar era: será que esses sites iam passar na prova? Mas antes da gente ver o resultado, a gente precisa entender quais eram as regras do jogo. E isso, antes da gente pular para os resultados, é super importante entender como eles fizeram essa análise. O que exatamente eles estavam olhando, quais foram os critérios. Vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas da pesquisa. Primeiro de tudo, um conceito que é a base de tudo: o hipertexto. Pensa num livro. Você lê do começo ao fim numa linha reta. Na internet não é assim. O hipertexto é o que permite a gente clicar num link e pular para outra página, para outro assunto. É uma leitura dinâmica. E entender isso é chave, porque um site deveria usar todo esse poder, e não ser só um livro jogado na tela. E foi pensando nesse mundo do hipertexto que a pesquisa montou um checklist com 5 critérios. Basicamente, eles olharam para 5 coisas. Primeiro, identificação. O site diz claramente o que é e qual o seu objetivo. Segundo, confiabilidade. Tem autor? Tem data? Terceiro, links. O site aponta para outras fontes. Quarto, facilidade de uso. É fácil achar o que a gente procura? E por último, suporte. Se a gente tiver uma dúvida, tem um contato, uma ajuda? Parecem perguntas básicas, né? Mas vocês vão ver que o básico, muitas vezes, é o que mais falta. Ok, com essa régua na mão, os pesquisadores foram lá e analisaram 40 fontes diferentes. E os resultados? Bom, os resultados são no mínimo surpreendentes. Vamos ver o que essa investigação descobriu ponto por ponto. A primeira coisa que saltou aos olhos foi um problema fundamental: uma crise de propósito. A maioria das fontes simplesmente não explicava para que servia. É como entrar numa loja e não ter a menor ideia do que ela vende. Você fica perdido. E esse gráfico aqui deixa isso bem claro. Dá uma olhada na coluna Objetivos. A barra do não é gigantesca em comparação com a do sim. Fica nítido visualmente o tamanho do buraco que os pesquisadores encontraram. E em números, isso é chocante: 72,5%. Pensa só, de cada 4 fontes que eles olharam, 3 não diziam qual era o seu objetivo. Para quem está lendo, isso é péssimo. A gente não sabe se aquele texto é para um especialista ou para um iniciante, se há uma opinião ou um fato. Essa falta de clareza já é o primeiro grande alerta. Pois é, e essa falta de propósito já puxa outro problema: uma questão de confiança. Porque se a gente nem sabe para que um site serve, como é que a gente vai confiar na informação que está ali? Para confiar, a gente precisa saber quem escreveu e, talvez o mais importante, quando foi atualizado. E esse gráfico aqui mostra exatamente isso. Olha o tamanho da barra do não para a data de atualização. É um absurdo. A parte da autoria está um pouquinho melhor, mas ainda com muitas falhas. A questão aqui é séria. Uma informação sem data na internet é que nem um iogurte sem data de validade na prateleira do mercado. Alguém arriscaria?
O número exato é 45%. Quase metade das fontes não dizia quando o conteúdo foi atualizado pela última vez. Agora, imagina isso numa área como saúde ou tecnologia. Uma informação de poucos anos atrás pode não só estar errada, mas pode ser até perigosa. Sem a data, a informação perde muito valor. O terceiro achado da pesquisa é muito interessante. Ele investiga se os sites estavam realmente aproveitando a tecnologia da internet ou se eles eram basicamente só um livro escaneado e jogado online. Porque um documento na web pode ser muito mais do que só texto numa tela, né? E aqui a gente tem um paradoxo muito doido. Olha só, o gráfico da esquerda mostra que chegar na informação era fácil. Legal, né? Só que o da direita mostra que cerca de 70% desses sites não tinham uma simples ferramenta de busca. Ou seja, era fácil entrar e passear, mas se você quisesse achar algo específico, boa sorte. É como te darem a chave de uma biblioteca gigante, mas sem catálogo e sem ninguém para ajudar. E por fim, o quarto ponto investigado foi o suporte. E se alguém que está lendo tiver alguma dúvida ou achar um erro, tinha algum jeito de pedir ajuda, de entrar em contato? Então, os dados mostraram que sim, 75% ofereciam algum tipo de contato. Mas aqui que está o detalhe. Na maioria das vezes, era só um e-mail, às vezes meio escondido lá no final da página. É um suporte? É, mas é o mínimo do mínimo, né? Nada de perguntas frequentes, chat ou formulários de contato. Ok, então a gente viu tudo isso. Falta de propósito, de data, de busca, suporte mínimo. Juntando todas as peças, qual é o veredito final? O que essa pesquisa concluiu no fim das contas? O veredito é bem direto. Muitos conteúdos em sites de universidades não são criados pensando em padrões de qualidade para a web. A internet parece ser tratada mais como um depósito de arquivos do que como uma plataforma interativa. A conclusão, então, tem dois lados. Para quem produz o conteúdo, o recado é: precisa pensar mais na qualidade. E para a gente que consome informação, o recado é: nosso olhar crítico precisa estar sempre ligado. Isso tudo traz a gente de volta para o começo. A partir de agora, quando a gente encontrar uma informação online, mesmo num site de universidade, talvez valha a pena parar e perguntar: para que serve isso? Quem escreveu? De quando é? É fácil de usar? Fazer essas perguntas não é desconfiança, é ser um bom leitor na era digital. Fica a reflexão, né? Como é que a gente vai passar a olhar para as fontes online depois disso?